Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas. Hoje daremos sequência aqui na elaboração do caderno do aluno de segunda série do terceiro bimestre. Só que na aula de hoje nós não utilizaremos esse caderno, tá? Na aula passada falamos sobre polaridade das ligações, que foi a aula de número 1. E a próxima aula, que é a aula da semana que vem, a aula de número 3, iremos falar sobre polaridade das moléculas, tá? Que aí nós vamos voltar aqui para o caderno do aluno. Então essa aula, pessoal, a aula de número 2, ela vai fazer uma pausa no caderno do aluno e vai trabalhar um assunto que é importantíssimo que você saiba para que a gente continue utilizando o caderno, tá? Então, utilizamos o caderno do aluno na aula passada, falamos sobre polaridade das ligações. Hoje nós vamos aprender o que é geometria molecular, que embora ainda não esteja sendo trabalhado no caderno, né, de forma prática, mas é necessário para que a gente saiba, né, o que é geometria molecular, porque na próxima aula a gente retoma o caderno do aluno e começa a trabalhar com a polaridade das moléculas. Mas se você já sabe o que é polaridade, né, se você assistiu a aula de número 1 e entendeu o que significa polos, né, a polaridade sendo determinada de acordo com a diferença de eletronegatividade e tudo mais, a gente tem que entender que além das ligações apresentarem polos, a molécula pode apresentar polos também. Só que para eu determinar a polaridade de uma molécula, eu preciso reconhecer essa molécula, tá? Por isso que nós estamos fazendo essa pausa e na aula de hoje nós vamos estudar sobre geometria molecular, tá bom? Bom, pessoal, então o tema da nossa aula de hoje é geometria molecular e como o próprio nome já deixa aí como sugestão, nós vamos trabalhar com as formas geométricas que as moléculas apresentam, tá? Geometria é uma coisa que com certeza você já sabe, né? Por estar aí na segunda série do ensino médio, você já tem uma boa noção do que é geometria, quando se fala da questão da matemática. Agora a gente vai tentar enxergar essas formas geométricas compondo as nossas moléculas e que formato essas moléculas vão apresentar. Pessoal, para começar nossa aula, eu até vou dar uma sugestão para vocês. Esse slide aqui eu trabalho ele em sala de aula, então se você acha importante fazer a leitura, você pausa a aula, faça a leitura do material, depois você dá play para ver o que eu vou comentar a respeito disso, mas eu não vou ficar lendo, tá? Então, de uma forma bem simples, quando nós falamos da geometria molecular, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente trabalha com as ligações covalentes e começa a representar a fórmula estrutural, como por exemplo da água, né? Todo mundo sabe que o H2O seria isso aqui, né? A gente representa o H2O dessa forma. Vamos dizer que esses desenhos, que inclusive são importantíssimos nessa fórmula estrutural, ela é importantíssima até mesmo para a nossa última aula do segundo bimestre, que era a energia de ligação, eles são representados no que a gente costuma dizer que seria o 2D. Por quê? Porque ele só representa a frente dessa molécula. Ele não nos dá uma perspectiva da molécula como um todo. Então, quando nós falamos, por exemplo, de geometria molecular, a gente tem que analisar como se fosse esse Erlenmeyer à minha direita aqui, tá? O Erlenmeyer que está no centro da nossa tela. Ele tem uma dimensão geral. Então, por exemplo, a partir do momento que você estuda geometria molecular, é como se você pegasse aquele desenho lá do H2O que eu acabei de fazer e pudesse girar ele no espaço, ver a parte de trás, os lados, a parte de cima, a parte de baixo. Essa é a ideia da geometria molecular. Não é mais só representar uma parte da molécula, mas é representar a molécula como um todo. É para eu entender como que essa molécula ela está disponível no espaço, tá bom? Então, mais uma vez, você vem fazendo aqui ó, a representação 2D, quando a gente trabalha com a fórmula estrutural, digamos que seria a representação 2D. A partir do momento que a gente passa para a representação da geometria molecular, a gente precisa enxergar essa molécula em toda a perspectiva que ela apresente para nós. E para isso, pessoal, para a gente conseguir determinar a geometria molecular, que não é um assunto tão difícil, você precisa fazer duas coisas, tá? A primeira não está aqui nesse slide, que é o quê? Geometria molecular, ela é aplicada a compostos covalentes, vamos lembrar, compostos iônicos, tá? A gente trabalha com polaridade das ligações de compostos iônicos também. Na aula passada nós falamos sobre polaridade, né, das ligações, que acaba entrando compostos iônicos que são sempre polares, só que os compostos iônicos, eles apresentam a sua estrutura em retículos cristalinos, tá? E isso eu deixei muito claro para você
lá na aula de ligação iônica. Então, se você não lembra disso, você pode voltar lá no segundo bimestre e assistir uma aula de novo sobre ligação iônica, que eu já falo como os compostos iônicos são organizados. Quando nós falamos de geometria molecular, pessoal, a geometria molecular se aplica a compostos covalentes, tá? Então, a gente está trabalhando com compostos covalentes. Então, para eu determinar a geometria desses compostos, primeiro eu preciso saber a estrutura que eles apresentam. E como que eu faço isso? Eu pego os elementos que fazem parte ali da minha substância, igual, por exemplo, H2O. São 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Analiso a camada de valência desses átomos. Como que eu faço isso? Observo a tabela periódica, quem é da família 1, família 2, família 3, família 4 e assim por diante. Lembro da regra do octeto, quanto falta para 8. Vamos lembrar aí que o hidrogênio é uma exceção, ele tem que ficar com 2 elétrons igual ao hélio, os demais são 8. A partir disso, compartilhe os seus elétrons para ficarem com 8, né, para estabilizar igual a um gás nobre, e dessa maneira eu monto a estrutura da minha substância. No caso da água, a gente sabe que é um hidrogênio ligado a um oxigênio por uma ligação simples, e o outro hidrogênio ligado ao oxigênio por uma ligação simples também, tá? Então aquela representação, aquele desenho que eu fiz para você, que eu vou até fazer ele de novo, que seria isso aqui, ó, um H ligado a um oxigênio, ligado a outro H, cara, esse desenho aqui, ó, isso aqui você já tem que saber fazer. Você já tem que saber por que tem uma ligação só entre o hidrogênio e o oxigênio, que família que é o oxigênio, que família é o hidrogênio. E se você não sabe disso, você fala, professor, mas eu nem lembro disso, cara. É muito importante que você vá lá na nossa playlist do segundo bimestre, assista a aula de ligação covalente, porque se você não sabe fazer a fórmula estrutural, que é colocar os elementos e as ligações entre eles, cara, você não vai conseguir fazer geometria molecular, tá? E aí o segundo ponto, que aí entra o que é novo para nós, é aplicar a teoria dos pares eletrônicos, tá? Porque a gente vai montar primeiro a fórmula estrutural, como nós aprendemos lá na aula de ligação covalente, e depois disso a gente aplica essa nova teoria aqui, que é a teoria dos pares eletrônicos, tá? Essa teoria ela vai levar em consideração sempre pares de elétrons, e esses pares de elétrons a gente analisa de duas formas. Toda ligação feita entre dois átomos, pessoal, ela é formada através de um par. Então, por exemplo, no caso da água, lá, o H ligado ao O, você tem um elétron do hidrogênio com um elétron do oxigênio, ou seja, são 2 elétrons sendo compartilhados, 2 formam um par. Então, numa ligação, eu posso ter um par de elétrons, mas eu também posso ter pares de elétrons que não fazem ligação. O único problema, pessoal, é que esses pares de elétrons que não realizam ligações, a gente só vai começar a enxergar eles a partir da segunda geometria, tá? Então, nesse momento, a gente vai deixar esses pares de elétrons que não se ligam, que nós chamamos de pares de elétrons excedentes, de lado. A gente só vai entender que quando os elétrons se ligam, quando esses elétrons são compartilhados, eles formam pares de elétrons, e é através desses pares que a geometria ela começa a ser definida, tá bom? E mais uma vez, pessoal, antes de eu passar o slide, lembra, se você não sabe o que é ligação covalente, cara, não continua assistindo essa aula. Bom, pessoal, então dando sequência, agora a gente vai começar a construir essas geometrias, tá? São 5 geometrias, e como que eu vou trabalhar essa aula? Eu vou trabalhar a linear e a angular juntas, tá? Por quê? Porque elas são geometrias bem parecidas, e o que vai mudar de uma para outra é justamente os pares de elétrons excedentes, tá? Mas são geometrias que basicamente se iniciam da mesma maneira. Então nós vamos estudar primeiro o que é geometria linear e angular, depois triangular e piramidal, porque são geometrias bem próximas também, e por último a tetraédrica isolada, porque ela é uma que não se encaixa em nada parecido com ela, por exemplo. Mas a linear e a angular são bem parecidas, tá? E a triangular e a piramidal também são bem parecidas. Muda uma coisinha ou outra nessas geometrias, mas a princípio elas se iniciam, digamos, da mesma forma, tá? E lembrando, pessoal, que triangular eu posso chamar também de trigonal plana e a piramidal de pirâmide trigonal. Então, às vezes o professor vem falando, pessoal, geometria triangular, 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 só que aí num exercício aparece para você como trigonal plana. Aí você fala, mas caramba, o professor nem falou que é trigonal plana. Então é muito importante que você memorize todos esses nomes, tá bom? Bom, pessoal, e para iniciar a nossa primeira geometria, nós vamos falar da geometria linear, que é como o nome já diz, tá? É uma geometria que se comporta em linha. Eu não vou nem deixar tanto isso aqui projetado, mas basicamente o que a gente precisa entender? Uma ligação, ela precisa de pelo menos 2 pessoas, certo? Não tem como eu ligar para ninguém.
Então eu preciso ligar pelo menos para alguém. Hoje nós sabemos que você pode, até mesmo utilizando de alguns aplicativos, fazer uma videochamada coletiva, né? Ter 3, 4 pessoas numa mesma chamada. Mas inicialmente, quando começou com essas questões de ligação, o primeiro telefone e tudo mais, você só podia ligar para uma pessoa. Mas tem que ter pelo menos uma pessoa para que você possa se ligar a ela, tá? Então a gente vai entender que as geometrias, elas começam sempre de pelo menos 2 átomos, de 2 átomos para mais, tá? Mas inicialmente eu preciso ter 2 átomos ligados. Se houver um átomo só, ele não está se ligando a ninguém. Então eu preciso ter mais um átomo ali, para que entre esses 2 átomos haja uma ligação, e a partir de 2 eu comece a determinar a geometria, tá? Então a gente vai começar falando de 2 átomos apenas, porque quando eu tiver apenas 2 átomos, uma substância covalente formada por 2 átomos, ela sempre vai ter geometria linear. Essas geometrias começam a variar a partir de 3 átomos, mas se tem 2 átomos apenas, ela sempre vai ser linear, tá? E eu vou mostrar para vocês, pessoal, o seguinte. Esse site aqui, ó, PHET Colorado, né, é um site importantíssimo para as disciplinas, né, da área de ciências da natureza e matemática. Tem bastante simulador aqui. Nós temos 2 simuladores que são importantíssimos para a nossa aula, que é esse Geometria Molecular Básica. Eu vou deixar esse simulador aqui, o link na descrição para você utilizar. Mas o que nós vamos utilizar é esse aqui, de Geometria Molecular, tá? Ele tem 2 opções, que é criar um modelo qualquer ou uma molécula real. Nós vamos criar um modelo qualquer, porque aqui não importa quem seja a substância. Porque, por exemplo, H2 é uma substância covalente de 2 átomos, e 2 é uma substância covalente de 2 átomos, N2 é uma substância covalente de 2 átomos, então não importa quem seja a molécula, o que importa é que elas sempre vão se comportar da mesma maneira, tá? Por isso que a gente vai utilizar essa primeira opção. Mas aqui, ó, essa bolinha, ela representa um único átomo para mim. Se eu tenho um único átomo, ele não se liga a ninguém. Então, o que eu preciso fazer? Ligar esse átomo a outro átomo, pelo menos. Porque a ligação ela tem que partir de pelo menos 2 átomos, tá? Então, para isso, pessoal, eu vou começar formando para nós o H2, tá? A gente vai lembrar que o H2 é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio, certo? Isso aqui, ó, aula de ligação covalente. O hidrogênio é da família 1A, lembra, o hidrogênio ele tem só um elétron na sua camada de valência, e a configuração do hidrogênio me diz que, como um gás nobre, né, como o hélio, ele compartilha apenas um elétron para ficar com 2. Os demais elementos são 8. O hidrogênio é uma exceção e ele compartilha um elétron só para ficar com 2. Compartilho esses elétrons aqui, ele estabiliza como gás nobre hélio, e lembra que dessa representação eu formo a minha fórmula estrutural, que seria o quê? A estrutura aqui do meu gás hidrogênio, que são 2 átomos de hidrogênio fazendo apenas uma única ligação covalente. Mas o que é importante a gente lembrar disso aqui, pessoal? Lembra, essa representação que eu acabei de fazer aqui para você, ó, ela seria o quê? Seria a minha forma 2D. Ela não me dá uma perspectiva dessa molécula como um todo. Eu só consigo ver a frente da molécula do H2. E a geometria molecular me propõe o contrário. Ela me propõe uma forma de eu desenhar essa estrutura aí, né, essa molécula, onde eu consiga ver todas as dimensões possíveis, tá? Eu quero representar isso na fórmula 3D. Então, o que eu vou fazer aqui no meu simulador? Vou representar esses 2 átomos de hidrogênio, e o que a gente acabou de desenhar mesmo? Entre eles, apenas uma única ligação covalente. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa é a minha primeira opção. Lembra que eu posso ter ligações duplas ou triplas, tá? Coloquei aqui uma ligação simples apenas, porque entre os átomos de hidrogênio nós temos uma única ligação covalente. E o que eu observo? Que nesse simulador eu consigo girar a minha molécula toda. Tá vendo? Ó, isso é o 3D. Ó. Eu consigo ver ela desse jeito, consigo ver ela virada para cima, para baixo, para direita, esquerda, em diagonal. Eu consigo observar todas as dimensões possíveis na minha molécula. Nesse momento é muito importante que você não se prenda ao fato das cores não serem iguais, tá? Lembra que pelo desenho que eu fiz aqui no meu canto esquerdo, essas 2 bolinhas representariam átomos de hidrogênio, tá? E mesmo que a cor aqui não seja a mesma, isso não interfere. Agora eu quero fazer, pessoal, uma outra geometria linear. Lembra por que linear? Porque se você observar, a gente acabou de desenhar uma geometria em linha, tá? Eu vou fazer um outro exemplo e vou mostrar isso para você. Aonde eu quero uma ligação do HCl. Vamos lembrar, pessoal, o HCl, o ácido clorídrico, é formado por um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro, né? HCl. Ligação entre hidrogênio e não metal, ligação
covalente. O hidrogênio ele é da família 1A, ele tem um elétron só. E qual que é a família do cloro? O cloro é da família 7. Então, para ele tem 7 elétrons. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Lembra, o hidrogênio compartilha um só para ficar com 2, né? E o cloro ele já entra naquela regra do octeto, que é a maioria dos elementos que querem ficar com 8. Compartilha um elétron de cada aqui. O hidrogênio estabilizou, o cloro estabilizou, e dessa forma eu represento a fórmula estrutural, né? O H, uma única ligação aqui, foi um único compartilhamento, uma única ligação covalente com o meu Cl. Então essa seria a fórmula estrutural, a estrutura lá 2D, lembra? Eu só consegui ver a frente do HCl. Passando isso para o simulador, eu tenho um átomo, pode ser o cloro ou o hidrogênio, essa bolinha aqui, tanto faz. O que importa é que o outro átomo que for ligado a ele faz uma única ligação. Então vou colocar aqui uma única ligação e formei a minha geometria do ácido clorídrico. E se eu observar, pessoal, mesmo que eu coloque ela na horizontal, mesmo que eu coloque ela na vertical ou na diagonal, que desenho que eu tenho? Eu tenho uma linha. Se eu traçar um risco de uma ponta para outra, isso forma uma linha. Isso é geometria linear. É quando a minha molécula se comporta em linha. Tá bom? E como toda linha, nós temos apenas duas pontas, tá? É lógico que a gente vai ter, por exemplo, a geometria angular que apresenta duas pontas também, mas o desenho dela vai ser um pouquinho diferente, tá? Aí você vai falar assim para mim, professor, mas geometria linear só vai ter 2 átomos? Não, ela pode ter 3 átomos também, que é justamente essa comparação que eu vou fazer entre a geometria linear e a angular. Mas se tem 2 átomos, qualquer geometria formada por 2 átomos sempre vai ser linear. Vou te dar 2 exemplos agora. No caso do O2, pessoal, né, a substância e gás oxigênio, ela é formada por 2 átomos de oxigênio. E o que a gente precisa lembrar? O oxigênio é da família 6. Quanto falta para 8? Faltam 2. Então, entre esses 2 átomos de oxigênio, vai ter que ter 2 compartilhamentos, né? Vai ter que ter aí uma dupla ligação. Se você não está entendendo isso, você vai pausar a aula, vai colocar o oxigênio de um lado, o oxigênio do outro, colocar os seus elétrons de valência e vai compartilhar, tá? Mas, basicamente, essa seria a molécula do gás oxigênio. 2 átomos de oxigênio, um em cada ponta. Se eles são da família 6, né, faltam 2 para 8, então por isso que ele vai fazer 2 compartilhamentos de elétrons aqui, 2 ligações covalentes, mas de qualquer forma, pessoal, mesmo que eu tenha uma dupla ligação, isso se comporta em linha. E no caso, pessoal, do N2, o gás nitrogênio, ele é da família 5, então são 2 átomos de nitrogênios ligados, tá? Eles têm 5 elétrons cada um, então para 8 faltam 3. Então, no caso do gás nitrogênio, do N2, ele faz uma ligação tripla entre os 2 átomos de nitrogênio. É como se eu desenhasse dentro de cada bolinha aqui o N, tá? E entendesse que eles vão ter em volta deles 5 elétrons. Então, ele teria 1 aqui nessa ligação, 2 nessa ligação, 3 nessa, 4, 5. Por que ele tem que fazer uma ligação tripla? Porque esse nitrogênio ele já tem 5 elétrons. Quanto falta para 8? Faltaria mais 3 aqui que ele pega emprestado do outro nitrogênio, tá? É por isso que eu falei para você, cara, se você não tem uma base de ligação covalente, você não vai entender geometria molecular, tá? Porque tudo isso aqui, ó, de quem compartilha, quantos tem, quantos faltam, isso a gente discutiu na aula lá de ligação covalente, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, qualquer substância covalente que apresente 2 átomos apenas sempre vai ser linear, tá? Bom, pessoal, então para dar sequência, a gente vai ter que entender o seguinte: se tem 2 átomos apenas, só pode ser linear, porque não importa, né, o que eu coloque aqui, lembra que fica uma linha. A partir de 3 átomos, essa geometria pode ser linear, ela pode ficar em linha também, ou ela vai ser angular, certo? O que vai determinar a diferença da linear para angular são os pares de elétrons excedentes, são aqueles elétrons que não fazem ligação do meu átomo central. Isso eu já vou explicar para você na prática. Então eu vou mostrar para você agora um exemplo do CO2, tá? Então o CO2, o gás carbônico, ele é formado por 3 átomos, certo? CO2. Então é um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio. Na hora de montar, pessoal, essa estrutura vai ficar assim. Eu vou ter um átomo de oxigênio numa ponta, o átomo de carbono no centro e o átomo de oxigênio na outra ponta. CO1, CO2, tá?
O oxigênio é da família 6, então ele vai ter 6 elétrons à sua volta. Eu não vou fazer todos, tá, pessoal? Não tem necessidade de fazer todos aqui. Esse oxigênio aqui dessa outra ponta eu não vou fazer. Então, o oxigênio é da família 6, ele tem 6 elétrons à sua volta, e o carbono é da família 4. O carbono tem 4 elétrons à sua volta. Ambos os elementos aqui precisam ficar com 8. Então, toda vez que eu ligo o carbono com o oxigênio, olha o que acontece. Esse oxigênio tem 6, para 8 faltam 2. Então, eu vou fazer uma ligação covalente aqui, ó, vou compartilhar um elétron. O oxigênio tinha 6, está com 7, e compartilho mais um aqui. Dessa forma, o oxigênio ficou com 8. Ele tinha 6, pegou 2 emprestados do carbono aqui, ele fica com 8. E esse outro oxigênio vai se comportar da mesma forma. Já no caso do carbono, ele tem apenas 4. Ele compartilhando 2 com esse oxigênio dessa ponta direita aqui, ele tinha 4, pegou 2 emprestados, ficou com 6. Mas com esse outro oxigênio aqui dessa ponta, ele também vai compartilhar 2. Então o carbono, ele tem 4, pegando 2 de um e 2 do outro, são mais 4. Ou seja, compartilhando esse 4 elétrons com os 4 que ele já tinha, ele fica com 8. Então, a fórmula estrutural, pessoal, do CO2 seria assim, ó, seria um oxigênio fazendo uma dupla ligação com o meu carbono, fazendo uma dupla ligação com o meu oxigênio, certo? Só que o que a gente tem que observar? No caso do carbono, ele tinha 4 elétrons à sua volta e ele compartilhou todos os seus elétrons. Não está sobrando elétrons aqui no carbono, ele compartilhou tudo, tá? Então, isso vai determinar uma geometria linear e a gente já vai entender por quê utilizando do simulador. Então, eu vou representar exatamente essa geometria aqui, ó, que eu acabei de desenhar, onde o átomo roxo vai ser o carbono, e ligado a esse átomo, o que eu tenho que fazer? Acrescentar 2 átomos de oxigênio, um em cada ponta, com uma dupla ligação, tá? Então, vou colocar aqui, olha, um átomo de oxigênio e aqui outro átomo de oxigênio. Observa agora que esse desenho, ele está representado como uma linha, tá? Se eu fazer um risco aqui, ó, se eu traçar um risco, isso aqui representa para mim uma linha, tá? Seria uma reta. Agora, o que é interessante a gente observar? Pessoal, eu tenho 3 átomos, certo? Formei aqui uma geometria composta por 3 átomos, mas ainda assim ela é linear. Por quê? Porque quando o átomo central faz a ligação em todos os elétrons, não há nada aqui no átomo central que vai repelir as ligações. Aquela teoria que eu falei para vocês lá no início da nossa aula do Vesper, é uma teoria que explica para nós que as ligações covalentes que são formadas entre os nossos átomos, tá? Essas ligações que são formadas, elas são negativas. Por exemplo, ó, essa dupla ligação aqui, ó, esse conjunto todo, eu vou circular, tá? Ó, esse conjunto todo, ele é negativo, certo? São os pares de elétrons. É lógico que aqui nós temos 2 pares de elétrons, mas não importa, tá? Cada uma dessa ligação é negativa. E do outro lado aqui da minha molécula, eu tenho uma outra ligação que também é negativa. Entre essas duas ligações aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer uma repulsão, porque ambas são negativas. Então, quando eu tentar torcer, dobrar essa molécula e aproximar essas ligações, elas não vão se aproximar. Por quê? Porque elas são negativas, há uma repulsão. É igual quando você brinca com um ímã na sua casa, que você pega um ímã e vai tentando aproximar e ele vai empurrando o outro ímã. Por quê? Porque ocorre uma repulsão. Não há atração entre polos iguais. E aí, dessa forma, eu entendo que o que é negativo nessa molécula? Só essas duas ligações. Porque o meu átomo de carbono compartilhou todos os seus elétrons. Dessa forma, não há mais nada negativo aqui que não seja essas duas ligações. Observa que esse simulador, ó, eu vou pegar essa ponta aqui da minha molécula, ó, essa ponta aqui, e vou dobrar. Tá vendo? Ó, ela dobra, ela até distorce a minha molécula, ela, digamos assim, que ela deforma a minha molécula, só que quando eu solto, olha o que vai acontecer quando eu soltar. Eles se distanciam novamente. Por quê? Porque ambas as linhas brancas são todas negativas. E ela vai tentar, no espaço, no formato geométrico da molécula, ter um distanciamento máximo de repulsão entre os pares de elétrons que é formado aqui a minha geometria linear, tá bom? Então, pessoal, quando eu tiver uma molécula onde o meu átomo central, que nesse caso aqui ó, foi o átomo de carbono, vou até colocar o C aqui em cima dele, ó, onde esse átomo central ele realizar ligação em todos os seus elétrons, lembra, o carbono é da família 4. Se ele compartilhou 4 vezes, não sobrou nenhum elétron sem fazer ligação. Ele ligou todos os seus elétrons com os átomos de oxigênio, tá?
Quando todos os elétrons do átomo central se ligarem, essa geometria ela também vai ser linear. Por quê? Porque a repulsão vai acontecer somente entre as ligações que esse átomo central fez, tá? Algumas coisas, pessoal, a gente precisa mostrar a outra situação para ficar mais claro para você, porque ainda assim eu tenho certeza que você não está entendendo muito bem, tá bom? Então, basicamente seria o quê? Molécula formada por dois átomos, linear. Se eu tiver três átomos, só que o átomo central liga todos os seus elétrons, ela também será linear. Agora, quando eu tiver três átomos e o átomo central tiver elétrons que não fazem ligação, que a gente chama de elétrons excedentes, aí entra a nossa segunda geometria, que é chamada de geometria angular, beleza? Mas eu espero que até aqui você tenha entendido muito bem o que pode ser uma geometria linear. Então eu posso ter uma geometria linear com dois átomos, que sempre vai ser linear, mas quando tiver três átomos, o que eu tenho que analisar? O átomo central. Se o átomo central ligou todos os elétrons, então vai ser linear, porque se não ligar, agora entra na angular. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo para você de geometria angular, que seria a geometria da molécula de água, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu H2O. Aí você até vai aprender nessa aula de hoje que nós estamos desenhando água de forma errada, né? Para quem desenhava água assim, ó, como eu estou desenhando, isso está errado, tá? Nós sabemos que o oxigênio é da família 6, então ele tem que ter 6 elétrons à sua volta, certo? E já o hidrogênio, ele é da família 1A, então o hidrogênio tem um elétron só. Nós sabemos, pessoal, que o oxigênio precisa compartilhar 2, né, porque ele tem 6, para 8 faltam 2, e o hidrogênio é uma exceção que precisa ficar com 2, porque lembra, o oxigênio vai ficar com 8, como a maioria dos gases nobres. E o hidrogênio fica com 2 porque nós temos um gás nobre também, que é o hélio, que tem 2 elétrons apenas. Faço uma ligação covalente aqui, ó, um compartilhamento de elétrons nessa ponta, onde o meu hidrogênio é estabilizado, ele ficou com 2, tá vendo? Ó, dentro desse compartilhamento ele está com 2. Compartilho esse outro hidrogênio aqui também que fica com 2. E pelas contas, pessoal, o oxigênio tinha 6. Compartilhou com um hidrogênio aqui 7, compartilhou com outro hidrogênio 8. Então aqui nós fizemos aqui o compartilhamento de elétrons, está tudo certo e bonitinho. Então, formando, né, representando a fórmula estrutural, o que seria? Seria um hidrogênio fazendo uma ligação simples com o oxigênio, fazendo uma ligação simples com o meu hidrogênio. Nesse desenho que eu fiz, eu observo que a característica é linear, né? Você fala, professor, mas ó, você acabou de desenhar aí o que parece a geometria linear. Mas será que a água ela tem geometria linear? Então observa só o que vai acontecer. Pessoal, eu não vou nem apagar, tá? Eu vou deixar esses rabiscos aqui ao lado. Por quê? Porque nós vamos montar a estrutura da água e vamos ver que geometria que isso tem. Então, vamos imaginar que essa bolinha roxa seja o oxigênio, que é o átomo central. Vou acrescentar um hidrogênio numa ponta e um hidrogênio na outra aqui, ó. Então, vou até deixar ela tombada para não ficar em cima do meu rabisco. E você vai falar assim para mim, professor, peraí, isso é uma geometria linear, ó, é uma linha, tá vendo? Ela é reta, ficou aqui, ó, retinha, bonitinha, lá como você fez nos outros dois exemplos, quando tinha 2 átomos ou 3 átomos. Mas será que a água ela vai apresentar essa forma geométrica para mim? Pessoal, o que será que a água tem de diferente do CO2? Além das duplas ligações, né, que o CO2 ele tem uma dupla ligação em cada ponta, que não interfere se é dupla ou tripla, tá? Isso não interfere. O que nós temos de diferente da água em relação ao CO2 é que o carbono ele tinha 4 elétrons e os 4 elétrons fizeram ligação, né? Todos eles se ligaram. Agora, quando a gente observa a água, o átomo central aqui, que é o meu oxigênio, ele tem, né, dois elétrons aqui ligando, né, um com cada hidrogênio, só que aqui abaixo nós observamos um par de elétron que não fez ligação, e aqui acima nós temos outro par de elétrons que não fez ligação também. Por isso que quando nós analisamos a teoria do Vésper, a gente observa, pessoal, os elétrons que ligam e os elétrons que também não fazem ligação, que nós chamamos de pares de elétrons excedentes. No caso da molécula de água, ela tem 2 pares, tá vendo? Um par aqui embaixo e um par aqui em cima. São 2 pares de elétrons que não fizeram ligação. E o que é interessante a gente analisar esses pares de elétrons? Essas duas ligações que eu já formei aqui, essa ligação, lembra? Essa ligaçãozinha aqui, ó, ela vai ter, por exemplo, um elétron nessa ponta aqui, né? Eu vou até fazer de vermelho porque fica melhor para enxergar. Nós temos aqui, por exemplo, ó, um elétron nessa ponta aqui, né, do meu hidrogênio, com um elétron aqui nessa ponta do meu oxigênio,
e esse conjunto forma um par negativo. Essa outra ligação aqui também forma um conjunto de par negativo. Esses dois pares aqui, essa ligação que forma um par e essa outra ligação aqui de cima que forma um par, ambas são negativas, então elas vão se repelir, lembra? Se eu tentar dobrar essa molécula, lembra, ela distorce, né? Não dá para deixar desse jeito, por quê? Porque ambas as ligações são negativas. Só que a molécula de água, diferente do CO2, ela não tem só essas ligações. Ela vai apresentar no átomo de oxigênio pares de elétrons que não se ligaram, que são negativos também. Então, quando eu acrescentar esses pares de elétrons dentro aqui da minha estrutura, dentro da minha geometria, essa molécula vai se distorcer mais e não vai ficar mais como uma linha reta. Por isso que é linear, é uma linha, ela é reta. Tá? A geometria linear seria reta, a geometria angular não vai ser mais uma linhazinha retinha bonitinha, tá? Ela vai ser distorcida, essa geometria. Eu vou apagar todo esse rabisco agora, pessoal, mas é muito importante que você lembre que o que eu vou acrescentar é justamente esses dois círculos amarelos que eu fiz, que são os pares de elétrons excedentes, tá? Então agora vamos lembrar, isso aqui seria uma molécula de água, aparentemente, né? Os meus hidrogênios na ponta, o oxigênio no meio, mas o que está faltando? Está faltando o meu par de elétrons excedente. Eu imagino que não dá para você enxergar muito bem isso no celular, pessoal, mas dentro dessa nuvenzinha aqui, ó, tem duas bolinhas amarelas, que é justamente aqueles pares que eu circulei lá. Então vou acrescentar, ó, joguei aqui, tá vendo? Parece uma bexiguinha, né? Agora eu acho que dá para você ver melhor as duas bolinhas amarelas. Isso que eu acabei de jogar aqui dentro da minha estrutura são aqueles dois elétrons do oxigênio que não se ligaram. Só que você não... E olha o que acabou acontecendo aqui com o meu desenho da minha geometria. Se esses dois tracinhos brancos são negativos e essas duas bolinhas aqui amarelas também são negativas, elas vão se distanciar. E aparentemente aqui, o que eu tenho negativo? Eu tenho esses dois tracinhos brancos, que são dois pares de elétrons, né, que foi feito entre a ligação do elétron do hidrogênio com o oxigênio, e essa nuvenzinha é um par de elétrons do meu oxigênio que não se ligou. Só que nós observamos no desenho lá da fórmula de Lewis, que nós representamos os elétrons compartilhando e tudo mais, que o oxigênio não tem um par só, ele tem dois pares de elétrons. Então vou colocar mais um par. Observa só o que aconteceu com essa molécula. Por isso que eu falo, cara, que geometria molecular é um tema importantíssimo, porque vai representar a molécula 3D para você. Tá vendo? Eu consigo enxergar que a molécula de água ela não tem só essas ligações, ela tem pares de elétrons excedentes. E se você observar o ângulo que é formado, né, entre esses caráteres negativos da minha molécula, eles tentam se dispor espacialmente numa distância igual, tá? E aí eu vou até representar para você o que seria negativo aqui, tá? Por exemplo, ó, essa região ela é negativa, então ela vai tentar se distanciar dessa outra região que é negativa. Essa linha aqui, essa ligação é negativa e essa outra linha aqui também é negativa, por isso que forma essa distorção na molécula. Se não houvesse esses pares excedentes, tá? Eu vou tirar esses pares excedentes agora. Se não houvesse esses pares excedentes, né, ela conseguiria se distanciar dessa forma. Seria linear. Mas o que é uma geometria angular? É uma geometria que apresenta para nós três átomos, certo? E que o átomo central tenha pares de elétrons. Ele vai ter pelo menos um ou dois pares de elétrons, tá? Esses pares de elétrons excedentes vai distorcer a nossa molécula, tendo esse formato aqui. Então, para você que representou a sua vida inteira a água dessa forma, tá? Lembrando que, pessoal, quando a gente trabalha, né, alguns temas na química, isso aqui não está errado, tá? Isso aqui que eu acabei de desenhar não está errado, principalmente para a fórmula estrutural lá dos compostos covalentes. Mas, geometricamente falando, pessoal, isso aqui está errado. A geometria da água, ela tem esse formato aqui, ó. Observa o formato, olha como isso aqui já é diferente. Então essa é a geometria correta. Eu até vou fazer de verde, porque verde representa o corretinho, né? O que tá certo. Gol de garoto, gol de título, gol do Palmeiras! Então essa é a forma correta da geometria da água, porque a água é uma geometria angular. Vamos lembrar, pessoal, fazendo um resumo dessa aula. Se tem dois átomos apenas linear, quando eu tiver três átomos, eu preciso analisar o átomo central. O átomo central ligou todos os seus elétrons? Ligou tudo. Então vai ser linear também, porque não vai ter pares de elétrons excedentes. Agora, se eu tenho três átomos, mas no átomo central tem elétrons que não fez ligação, que sobrou elétrons ali,
esses elétrons vão distorcer a nossa geometria, formando uma geometria angular. Então essa é a diferença da geometria linear e da geometria angular. Viu que elas são bem parecidas, né? As duas podem ter 3 átomos. Agora, quem vai definir ali se vai permanecer linear ou se vai haver uma distorção na minha geometria é justamente o átomo central e os seus elétrons ligando tudo ou não, tá? Pessoal, eu não tinha programado isso para essa aula, tá? Eu tinha programado fazer uma aula direta, mas eu já observei que essa aula já passou de meia hora, já se brincar até de 40 minutos. Então eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Eu vou lançar essa aula como parte 1 e parte 2. Nessa parte 1 nós falamos sobre geometria linear e angular. E aí, pessoal, na próxima aula eu vou falar sobre a geometria triangular, piramidal e tetraédrica, tá? Porque senão vai ficar uma aula muito extensa. Desde já, espero que vocês tenham entendido o início da aula e principalmente o VSEPR, porque o VSEPR, né, a teoria dos pares de elétrons ligantes e excedentes, serão utilizados aí principalmente na triangular e na piramidal, tá? Pessoal, um forte abraço, até a próxima aula e fiquem com Deus.